Mas vamos em frente. E por nessa semana ter estado nesse clima de enfermidade, alguns textos me vieram ao coração. De modo que hoje eu não quero bem pregar, mas eu quero falar algumas coisas que estiveram presentes nas minhas devocionais e nas minhas reflexões ao longo dessa semana. E eu convido então você a abrir a sua Bíblia comigo na carta de Tiago. Carta de Tiago, capítulo 1, nós leremos do versículo 2 ao versículo 5, e daí então nós vamos fazer um passeio pelas Escrituras Sagradas. Eu pedi para colocar essa cadeira aqui, porque aí dando umas tonturas eu me assento, mas dá tranquilamente para eu pregar, e eu espero que a palavra de Deus fale com você nessa noite, em nome de Jesus. Tiago, capítulo 1, do versículo 2 ao versículo 5, diz assim: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Pai bendito, assim como uma ferramenta bem utilizada pelo marceneiro, cumpre um papel importantíssimo num trabalho, eu assim espero que nesta noite eu seja uma ferramenta nas tuas mãos, para que de maneira semelhante, sendo tomado pelas tuas mãos, eu possa hoje ser um instrumento da tua parte, para abençoar estes que estão aqui, ouvindo esta mensagem no templo, aqueles que ouvirão essa mensagem pela internet, mas todos quantos se aproximarem desse momento, sejam por ti tocados. No nome de Jesus é que nós oramos. Amém, amém, amém. Queridos, esse texto aqui, ele nos chama a uma atitude que não é uma atitude natural, uma atitude humana, uma atitude intrínseca à natureza do homem, porque esse texto nos chama a ter alegria nas provações, nas várias provações. E o texto também segue dizendo que para que os momentos de provação, os momentos de dores, os momentos de crises, os momentos de dificuldades, os momentos de atropelos, não sejam totalmente escuros, não sejam totalmente lúgubres, não sejam totalmente desesperadores, não sejam causas de angústia, de ânsia, de transtornos nas mais diversas raízes do nosso ser. Nós devemos buscar em Deus sabedoria. Por isso que o versículo 5 entra, e como tem um título sobre ele dado pela sociedade bíblica, a gente pode correr o risco de pensar que são assuntos separados, são blocos de assuntos separados. Não, mas estão tudo ligados. É uma carta. Esse título que está aí em cima, Como Obter a Sabedoria, entre o versículo 4 e o versículo 5, não foi dado pelo apóstolo Tiago, foi dado pela sociedade bíblica. De modo que na carta original não tem isso. Então o que Tiago está dizendo é, olha, você está passando por uma luta, está passando por uma dificuldade, por uma provação, peça a Deus sabedoria, para que você enfrente esta provação de maneira lúcida, com bom senso, com prudência,
com inteligência espiritual. E, irmãos, nós devemos, a cada problema que tivermos, a cada luta que enfrentarmos, a cada gigante com os quais nos depararmos, nós precisamos fazer essa oração: Deus, me dê sabedoria para eu enfrentar esse momento, porque senão a gente faz bobagem no momento da provação. Então, o meu desafio a você hoje é: enfrente a provação com sabedoria. Enfrente a provação com sabedoria. E daí você me pergunta assim, tá, Welton, e o que seria enfrentar a provação com sabedoria? Daí então, esta semana eu estive pensando em alguns textos bíblicos e eu chego a algumas conclusões. E também me adianta dizer que um assunto como o sofrimento, como a provação, como a crise, é sempre um assunto muito amplo. De modo que não dá para a gente fechar esse assunto e dizer, só tem esse modo de enxergar a questão do sofrimento. Não. Tem muitos prismas, tem muitos pontos de vista, tem muitos textos bíblicos que pincelam sobre esse assunto. Então eu já digo de antemão que eu não vou encerrar a discussão sobre a provação, sobre o sofrimento, sobre a crise, mas esses textos que vou citar, estas questões, elas têm sim elas têm sim verdades que nos ajudam a encarar estas questões. Então vamos lá, como enfrentar a provação com sabedoria? Em primeiro lugar, olhe para a soberania de Deus. Pense na soberania de Deus. Visualize a soberania de Deus. E aí eu quero que você me acompanhe nas Escrituras Sagradas. Você que vem para a Escola Bíblica Dominical, você vai deitar e rolar agora comigo nos textos. Mateus, capítulo 10, versículo 29 a 31. Porque um assunto como o sofrimento, a provação, como lhes disse, ele tem muitos pontos soltos pela Bíblia. Então, uma reflexão temática assim vai nos ajudar melhor a enxergar essa questão. Primeiro lugar, enfrente a provação com sabedoria. E o que seria esta sabedoria? No meio da provação, seria olhar para a soberania de Deus. Olha o que Jesus Cristo disse em Mateus 10, versículo 29 a 31. Ele disse assim: não se vendem 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não temais, pois, bem mais valeis vós do que muitos pardais. Queridos, ao olhar para esse texto, a gente se depara com um Deus que não apenas criou todas as coisas, mas que sustenta todas as coisas pelo seu poder. E nada no universo acontece sem o consentimento de Deus. De modo que nenhum pardal, que é um passarinho que não tem valor comercial, pelo menos para nós aqui, Canelas Verdes, que moramos no Espírito Santo, no Brasil, não tem valor comercial. Mas diz a palavra que até esse pardalzinho, que a gente não dá muita atenção para ele só cai por terra, ele só expira pela última vez com o consentimento de Deus. Os cabelos todos da nossa cabeça estão contados por Deus. Há um episódio em Atos, capítulo 28, em que Paulo está dentro do navio, indo em direção a Roma, e eles enfrentam uma tempestade. A tripulação do navio fica desesperada. Deus então envia um anjo para vir ao encontro de Paulo, e esse anjo diz para o apóstolo Paulo o seguinte: Paulo, fala para toda a tripulação do navio, que era uma tripulação de mais de 200 pessoas,
O anjo disse assim: Deus me mandou lhe dizer, Paulo, que nem um fio de cabelo cairá da cabeça de nenhum desses que estão dentro do navio. Bom para quem faria faxina no navio no dia seguinte. Não ia encontrar nenhum fio de cabelo. Por quê? Porque o Deus que é soberano, que tem todo o controle da história nas suas mãos, disse que naquele navio nenhum fio de cabelo cairia no chão, ao chão. Então, no momento da crise, nós precisamos olhar para esse Deus, que controla todas as coisas. E de que modo isso nos faz bem? Nos faz bem na medida em que a gente percebe que nós não estamos vivendo uma roleta russa, de que a nossa história não está jogada à aleatoriedade, de que a nossa vida não é definida pelos astros, de que não está sobre nós o azar, de que o que define a nossa história não é o destino, não é o maktub, não é o está escrito. Quando a gente para diante de uma provação e a gente olha para Deus e diz: Deus, o Senhor é soberano, a gente entende que aquilo pelo qual passamos teve antes o consentimento de Deus. E daí, alguém muito arguto filosoficamente falando, poderia dizer assim: pastor, mas aí você não está me ajudando não. Se você quer que eu enfrente a provação com sabedoria e você me chama para crer num Deus que é soberano sobre todas as coisas, que controla todas as coisas, significa que isso que de ruim me acontece, acontece porque Ele permite. Se Ele permite que eu passe por uma enfermidade, que o meu filho vá parar no hospital, que eu perca o meu emprego, que eu não seja aprovado no concurso público, que o meu casamento vive em crise, significa que Ele não é bom, significa que Ele não tem a minha vida por preciosa. Se Ele poderia impedir esta provação, este sofrimento, e não impediu, então Ele não é bom para comigo. Olha, para entrar nesta linha de raciocínio, e dizer que pensar assim gerará uma decepção na relação com Deus, de que entender que Deus é soberano vai me colocar numa trincheira, em guerra contra Ele, esse raciocínio só terá espaço nas cabeças de pessoas que, primeiro, tem apenas esta vida terrena como horizonte de possibilidades para a vida. Uma pessoa que olha para essa existência, aposta tudo nessa existência, deseja todos os prazeres nessa existência, que quer encontrar paz absoluta nessa existência, que quer viver 1000 amores nesta existência, sim, poderá entrar em guerra contra Deus. Mas aqueles que entendem, que se relacionam com um Deus eterno, e que esse Deus eterno não tem um plano para nós, que se limita apenas a 70 ou 80 anos nessa existência, mas que quer um relacionamento com nós, que atravessa a eternidade, e que tem do outro lado uma vida assim perfeita, de paz absoluta, de riso pleno, de alma em festa, jamais se decepcionará com esse Deus, porque terá os olhos sempre para além da história terrena. Mas uma outra coisa, uma pessoa só ficará decepcionada com Deus quando perceber que a provação chegou e que se esse Deus é soberano, Ele poderia impedir. Se não impediu, é porque Ele não me quer bem. Uma pessoa só chegará a essa conclusão se ela não conhecer o caráter deste Deus.
Porque quando nós conhecemos o caráter desse Deus, nós não conseguimos defini-lo com outra palavra senão amor, senão bondade, senão misericórdia, senão verdade. Não podemos nos relacionar com Ele de outra maneira senão no relacionamento familiar, onde nós o chamamos de pai e onde Ele nos chama de filhos. Quando nós não conhecemos o caráter desse Deus, então nós podemos sim, diante de uma enfermidade, diante de um acidente no trânsito, diante de um infortúnio e ter uma paralisia, ou diante de um acidente a gente perder um membro do corpo, a gente poderá então se voltar contra esse Deus e dizer assim: olha, você não me ama porque você tem todo o poder, poderia impedir isso, não impediu, é porque você não me quer bem. Só chegará a essa conclusão quem não conheceu o caráter desse Deus. Porque aqueles que conhecem o caráter desse Deus sabem que esse Deus é bom. E quem conhece o caráter desse Deus sabe que esse Deus é amor. E aí, eu entro, então, no segundo ponto. Para que você enfrente a provação com sabedoria, é necessário você descansar no amor de Deus. Eu olho para a soberania desse Deus, então eu entendo que a minha vida não é uma roleta russa. Eu não vivo como os cassinos. Eu não estou preso aos astros, eu não sou um acidente. A minha vida tem sim um significado, um propósito. Eu creio na soberania desse Deus, e se algo me aconteceu, é porque Ele permitiu, e se Ele permitiu, aí eu entro no segundo ponto, é porque isso será bom para mim, porque esse Deus, Ele é amor. Olha comigo Romanos agora, venha comigo para Romanos, capítulo 8, versículo 31 a 39. Enfrente a provação com sabedoria, sabedoria espiritual, querido. Descanse na soberania de Deus. E agora descanse no amor de Deus. Nós precisamos saber se esse Deus nos ama. E é a partir desta certeza que a gente vai encarar os sofrimentos, as provações, as crises, as angústias. Veja comigo, Romanos 9, a partir do versículo 31. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Romanos 8, versículo 31. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro, em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Sabe, queridos, na hora da provação, a gente precisa se refugiar na certeza de que Deus nos ama, na certeza de que Ele providenciou a maior e mais extraordinária libertação para a história humana.
aqueles que estavam, por conta dos seus pecados, condenados a passarem a eternidade, banidos da face desse Deus e da glória do seu poder, em Cristo Jesus, na cruz do Calvário, quando o Filho de Deus se entrega e morre em nosso lugar, ali Deus está dando a maior prova de amor que a humanidade conhecerá em todos os tempos. Aqueles que estavam condenados ao inferno podem agora voltar-se para a cruz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e ali encontrar o amor de Deus, não de modo conceitual, definido pelo dicionário, mas de um amor vivo, encarnado, doador, que sangra, um amor que chora, um amor que quando é atravessado no lado vaza sangue e água. Deus está dizendo para mim e para você, desde que o Filho dele morreu na cruz do Calvário, que todos os planos que ele tem acerca de nós são planos bons, porque ele é amor, porque ele é bom. Então, quando eu olho para a soberania de Deus, eu sei que o que me acontece só pode me acontecer com o consentimento dEle. E quando eu experimento na carne aquilo que me vem, e eu digo assim, Deus está doendo, Deus está me fazendo mal, Deus, do ponto de vista humano, eu não estou vendo benefício nenhum acerca disso. E Deus diz assim, meu filho, confia em mim. Eu sou o seu pai, eu te amo com amor eterno, a grande prova do meu amor eu já dei na cruz do Calvário. Então todas as demais coisas de lá para cá, no correr da sua história, são boas, ainda que doa, ainda que você chore, ainda que você não entenda, ainda que o tempo não esteja a seu favor. Se eu permito que isso aconteça na sua vida, é porque eu sei que isso se tornará algo positivo, será fertilizante na sua história, será adubo para que flores bonitas comecem a desabrochar na sua história. Você precisa ter essa fé e não ficar diante de qualquer situação dizendo, Deus não me ama, não consegui comprar o carro novo que eu queria, não passei no concurso público, Deus não me ama, agora eu estou desempregado, Deus não me ama, eu agora estou com esta enfermidade, Deus não me ama, eu agora estou passando por essa dificuldade financeira, Deus não me ama. Para com isso! Porque a gente ofende a Deus com esse pensamento. Nós ofendemos a Deus quando diante de uma enfermidade, de uma luta, de uma pressão, de um sofrimento, a gente se volta para Deus com esta autocomiseração, com essa camisa de vítima, dizendo assim, Deus, o Senhor não me ama. E Deus diz assim, meu filho, o que você quer mais, além da cruz erguida no Calvário, dando meu Filho unigênito para te salvar? O que além disso você quer como prova de amor? Mas saiba, filho, que até isso que você chama de ruim, eu estou chamando de bom na sua história, porque eu quero fazer um homem da sua vida, eu quero te fazer uma mulher de oração, eu quero te fazer alguém visionário, eu quero te fazer um jovem santo, eu quero te fazer alguém apaixonado pelas vidas, eu quero te fazer alguém que olha para o todo da história, não apenas de um ponto minúsculo, mas que enxerga tudo do meu ponto de vista. Mas se você não passar por essa luta, se você não passar por essa dificuldade, você não vai compreender, mas eu manifesto meu amor aí. Louvado seja o nome de Jesus. Mas ainda essa semana, eu estava pensando o seguinte, que para a gente enfrentar a provação, o sofrimento com sabedoria, é necessário a gente olhar para a vida com realidade, sabe? Olhar para a realidade da vida. Quer enfrentar com sabedoria o sofrimento, os problemas? Encare a realidade da vida. Venha comigo agora para o Antigo Testamento, Eclesiastes 9.
versículo de 1 a 3. Eclesiastes 9, versículo de 1 a 3. Palavras do rei Salomão: deveras me apliquei a todas estas coisas, para claramente entender tudo isto, que os justos e os sábios e os seus feitos estão nas mãos de Deus. E se é amor ou se é ódio que está à sua espera, não o sabe o homem, tudo lhe está oculto no futuro. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao perverso, ao bom, ao puro e ao impuro, tanto ao que sacrifica como ao que não sacrifica, ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. Este é o mal que há em tudo quanto se faz debaixo do sol. A todos sucede o mesmo. Também o coração dos homens está cheio de maldade. Nele há desvarios enquanto vivem, depois rumo aos mortos. Queridos, na hora da provação e do sofrimento, a gente precisa encarar a realidade da vida. Salomão aqui está dizendo o seguinte, que existe um sofrimento, existe uma provação, existe uma luta, existe uma dificuldade que não tem nada a ver com pecado imediato, não tem nada a ver com maldição, não tem nada a ver com espiritualidade, tem a ver simplesmente com a realidade da vida. Salomão diz assim, gente, tudo sucede igualmente a todos. É justo, passa por luta, mas o perverso também. Tem gente boa passando por dificuldades, mas também tem pessoas puras e impuras também passando por dificuldades. Sabe, aquele que sacrifica, aquele que ora, aquele que jejua, aquele que lê a Bíblia, aquele que está nos cultos, passa por provação. Sabe aquele outro que é relapso na vida espiritual, também passa por provações. Aquele que é pecador, enfrenta o mal, mas aquele que jura, também enfrenta o mal. Sabe, queridos, esse é um grande problema do nosso tempo, e da cultura evangélica que se está criando nesta nação. Esta ideia de que se a gente vier para Jesus, nós receberemos da parte de Jesus uma blindagem. Vem para Jesus e Jesus então vai te colocar dentro de uma bolha. Vem para Jesus e você estará isento dos engarrafamentos no trânsito. Venha para Jesus e você estará isento do efeito colateral do remédio. Venha para Jesus e você terá agora uma vida de vitória em vitória, de prosperidade em prosperidade. Venha para Jesus e os seus filhos na escola nunca ficarão reprovados. Isso é um evangelho, queridos, que não tem nada a ver com as escrituras sagradas. Aliás, isso não tem nada a ver com a vida. Isso é um projeto que não tem sustentabilidade no chão da história. É só você olhar para a vida do seu pai, para a vida da sua mãe, da sua avó, do seu avô, do seu amigo. Todo mundo passa por lutas, todo mundo passa por dificuldades. Aí vem uns crentes e querem dizer assim, não, mas eu quero um relacionamento VIP com o meu Deus, eu quero um relacionamento assim, 5 estrelas no hotel espiritual da fé. Eu quero que Deus me poupe dos engarrafamentos, eu quero que Deus me poupe dos acidentes. Ah, vamos virar homem, gente, vamos virar homem. Realidade da vida. Estamos sujeitos a tudo nesse mundo, a tudo nesse mundo. Tudo sucede igualmente a todos. E aí alguém pode dizer assim, mas e aí, pastor, que vantagem leva Maria no relacionamento com Deus? Primeiro que a gente não tem que ficar
num relacionamento com Deus contabilizando vantagens. A gente tem que estar num relacionamento com Deus contabilizando amor. E o amor está na cruz do Calvário. Mas, se você quer chamar isso de vantagem, então chame. A grande diferença entre nós e os outros, a grande diferença entre o mal que sucede ao justo e ao perverso, ao bom e ao puro e ao impuro, ao que sacrifica e ao que não sacrifica, ao que é pecador e aquele que jura com a alma, a grande diferença é que na provação a gente tem esse olhar de sabedoria para o que está acontecendo. Na provação a gente tem Deus no nosso coração e nós entendemos que aqueles que estão em Cristo são novas criaturas, aqueles que estão em Cristo são mais do que vencedores em todas as coisas, aqueles que estão em Cristo são vencedores por antecipação, de modo que a enfermidade não me adoece na alma, de modo que a dívida não me torna um ser mesquinho, de modo que as decepções no trânsito não trazem sobre mim a insígnia da maldição. Eu entendo que a minha vida está em Deus, e se nesse mundo a gente tem que passar por problemas e dificuldades e tribulações, eu vou passar dando glória a Deus e louvores ao meu Deus e sabendo que Ele está comigo, e eu vou encarar a realidade da vida sem mimimi, tá bom? Em nome de Jesus. Eu ia falar mais, mas eu vou encerrar aqui. Em quarto e último lugar, como é que a gente enfrenta com sabedoria as nossas provações? Olhando para os frutos espirituais que procederão delas, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia comigo em Gálatas. Gálatas, capítulo 4, versículo 13 a 15. Enfrente a provação com sabedoria. Olhe para a soberania de Deus. Descanse no amor de Deus. Enfrente a realidade da vida. Para de ficar espiritualizando tudo. Para de ficar vendo o diabo em tudo. Para de ficar se chamando de azarado. Enfrente a realidade da vida, querido. Fura pneu no carro do crente e do não crente. Filho de crente quebra o braço, e filho de não crente quebra o braço também. Para com isso, a realidade da vida. Caí de bicicleta, o demônio 7 flechas me acertou. Desgraçado. O cara entra numa rua, tá andando, tropeça e diz, o tranca-rua tá aqui, esse tranca. Espiritualiza tudo. O menino tá com um copo dentro de água em casa, menino é menino. Toma um tropeção, quebra, diz, meu filho, tem coisa ruim com você, vem cá. Sai. Cara, vamos parar com essa meninice, vamos encarar a realidade da vida, em nome de Jesus. Mas em quarto lugar, enfrente a provação com sabedoria, pensando nos frutos espirituais. Antes de eu ler o texto, deixa eu só fazer uma pergunta a você que está aqui. Em algum momento da sua vida você já fez a seguinte oração, ou parecido com esse conteúdo: Deus, faça da minha vida o que o Senhor quiser. Eu quero ser, Deus, um instrumento para a tua glória. Quantos já fizeram uma oração parecida várias vezes na vida? Eu já fiz essa oração. Levanta bem alto. Olha, bastante gente já fez essa oração. Essa é uma oração tipo cheque assinado em branco, não é? Você está dizendo para Deus assim: Deus, minha vida está nas tuas mãos, faça dela o que o Senhor quiser. Um dia eu estava passando por uma luta, um tempo atrás, uma dificuldade, uma situação muito difícil, e num dos momentos em que eu estava pensando em Deus, me veio esta oração. E queridos, eu tive a certeza que o Espírito Santo estava falando comigo assim: Welton, você já entregou a sua vida a Deus Pai tantas vezes, para Ele conduzir a sua história do jeito dele, então fica quietinho agora, deixa a coisa acontecer, porque frutos vão proceder daí.
Então, se nós fazemos esta oração, e claro, por que nós fazemos esta oração? Porque Deus é nosso Pai. Por que nós fazemos esta oração? Porque Deus é amor. Por que nós fazemos esta oração? Porque nós confiamos no caráter deste Deus, que quer o melhor para nós, ainda que este melhor seja enfrentando um caminho de pedras, um céu de tempestade, uma roseira cheia de espinhos, ainda assim é o melhor para nós. Então veja comigo o que aconteceu com Paulo, porque Paulo, ele não apenas fazia essa oração, ele vivia essa oração, a vida dele não era mais dele, a vida dele era de Deus, era de Jesus, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, era o que ele dizia. Olha o que aconteceu na relação de Paulo com esta igreja, essa igreja que ficava aí na cidade da Galácia. Como é que essa igreja nasceu? Como é que essa igreja apareceu? Como é que Paulo plantou uma igreja na cidade da Galácia? Olha o capítulo 4, versículo 13. E vós sabeis que vos preguei o evangelho pela primeira vez, ou a primeira vez, por causa de uma enfermidade física. E posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo não me revelastes desprezo, nem desgosto, antes me recebestes como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus, que é feito, pois, da vossa exultação, pois vos dou testemunho de que, se possível fora, teríeis arrancado os próprios olhos para nos dar. Então nós entendemos aqui que esta enfermidade de Paulo, lá na cidade de Galácia, era uma enfermidade nos olhos, era alguma dificuldade que ele tinha na vista, e por causa desta enfermidade, Paulo para na cidade da Galácia, e por causa desta enfermidade, veja como ele é tratado, queridos, no versículo 14, ele é tratado como um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. E aí então ele prega o evangelho, por causa de quê? Versículo 13, por causa de uma enfermidade física. Hoje, meus pais passaram um dia aqui em casa, minha irmã Vanessa, meu cunhado Hélio, e meu pai estava falando um pouco sobre uma sobrinha dele, prima minha, a Martinha, que se acidentou e ficou muitos dias no hospital em Cachoeiro, e houve um momento em que o médico que estava a assistindo com os cuidados, disse para ela o seguinte: olha, todas as vezes que eu venho aqui para te atender, para cuidar de você, eu sinto uma paz aqui dentro, eu sinto uma coisa diferente aqui dentro, eu sinto uma leveza aqui dentro. E o médico disse para ela: olha, já está chegando a hora de eu dar alta para você, mas a minha vontade era que você continuasse mais aqui. Por quê, queridos? Porque a enfermidade da Martinha, fruto de um acidente de carro, a levou para dentro de um hospital, mas não deixou Jesus no acidente. Jesus vai com ela para dentro do hospital. O Espírito Santo vai enchendo aquele quarto. O médico começa então a cuidar dela, a tratar dela, e vê que aquela paciente tem algo diferente dos demais. É a glória de Cristo brilhando dentro de um quarto de hospital. É aí que nós precisamos entender. Em vez da gente ficar, Deus, porque eu, teu servo, dizimista, ofertante, líder de um GR, supervisor de um GR, meu Deus, eu que faço parte do Ministério Geração Luz, meu Deus, eu que sou um levita na tua casa, um instrumentista, um cantor, por que o Senhor me permite, Deus, ter essa situação tão adversa? Vamos parar, queridos, de tentar penetrar nos pensamentos mais ocultos de Deus, e vamos dizer para Deus o seguinte: Deus,
essa enfermidade chegou, o desemprego está aqui, estou passando dificuldades, meu Deus, o casamento está um pouco em crise, aquele menino está passando por umas dificuldades terríveis, acabei de perder, meu Deus, aquela causa que eu tinha lá no tribunal, estou vivendo uma angústia, Deus, essa pressão sobre mim, tá, meu Deus, eu aguento, eu suporto, pode vir o que vier, o Senhor está fazendo um homem, o Senhor está gerando uma mulher de verdade dentro de mim, eu vou encarar isso, mas a única coisa que eu te peço, Deus, é que esse sofrimento não seja pelo sofrimento, que essa dor não seja pela dor, Deus, que essa crise não seja uma mera crise, pode vir o que vier, mas o que eu peço é, transforma isso em frutos para a expansão do teu reino, torna essa enfermidade uma abertura para eu pregar o evangelho, lá para aquele médico, lá para aquela enfermeira ateia, lá para aqueles colegas que estarão ao meu lado naquela enfermaria, eu quero que eles vejam a glória de Deus na minha vida, desse jeito, pode vir o que vier, se for para a tua glória, que seja assim, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé e vamos orar. Deus Pai Todo-Glorioso, aqui está a Tua Palavra, e a Tua Palavra diz, meu Deus, em Eclesiastes, que ainda que a gente viva muitos dias, marcados pela alegria e pela festa, contudo haverá dias que serão dias maus. Agora, Deus, o fato do dia ser mau, não significa necessariamente que a nossa vida será mal. Oh Deus, o fato de que passemos de que nos importa entrar no reino do Senhor através de muitas tribulações, não significa que a nossa vida será atribulada interiormente falando. Oh Deus, o fato da gente passar por provações não significa que a nossa espiritualidade será uma provação desordenada, ao contrário, nós estaremos tranquilos na Tua presença, estaremos nos alimentando de fé, estaremos nos alimentando da soberania do Senhor, estaremos nos alimentando do Teu amor, mesmo na hora mais escura, ainda que seja o vale da sombra da morte. Deus, enfrentaremos o sofrimento e as provações, vendo que esta é a realidade da vida, que neste mundo caído, aonde está o diabo, aonde vigora o pecado, aonde há um mundo voltado para Ti, e aonde as nossas naturezas humanas estão se desintegrando no corpo por causa do pecado, o sofrimento fará parte, mas nós olharemos para isso, não espiritualizando coisas, mas vendo, meu Deus, que é assim e é assim com todo mundo. O que deve ser diferente é a nossa esperança, é a nossa confiança. Pai, e venha o que vier, mas transforma tudo o que se passar conosco de ruim em coisas boas para a Tua glória, para o Teu reino, para a expansão do Teu reino. Oh Deus, que o Senhor nos torne pessoas mais íntegras, mais verdadeiras, pessoas plenamente fiéis a Ti. Oh Deus, e se há alguém aqui, Pai, que ainda não entregou o coração a Jesus, que ainda não se arrependeu dos seus pecados, alguém que está aqui, meu Deus, lamuriando da sorte, alguém que está aqui tomado de excessiva tristeza, alguém que está aqui, meu Deus, raciocinando que a sua vida deu errado, oh Deus, que possa nessa noite entregar a vida a Jesus, possa hoje, meu Pai, arrepender dos seus pecados, possa hoje render a história e dizer, Deus, cuida da minha vida, cuida de mim, e faça o que quiser na minha vida, porque agora eu sei que o Senhor é um Deus bom. O Senhor não é um Deus sádico, o Senhor não é um Deus que brinca com as nossas vidas, o Senhor não é um títere que está por trás, brincando com a gente como alguém brinca com os bonecos, não. O Senhor nos leva a sério, e tudo quanto nos acontece, acontece para o bem das nossas próprias vidas, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Oh Deus, que esta semana, Pai,
Seja uma semana onde a gente vai enfrentar problemas, dificuldades, arranhões, decepções com sabedoria. Vamos enfrentar a vida com lucidez, vamos enfrentar a vida com bom senso, e vamos dizer que o Senhor reina e vive em nós para todo sempre. Ó Deus, e toda a ação do diabo, o diabo que é um oportunista, que tenta, Deus, nesses momentos de fragilidade, nesses momentos de dificuldade, o diabo tenta nos lançar contra Deus, tenta lançar dúvidas na nossa filiação, tenta nos fazer esquecer de Deus, tenta nos fazer cair nessa ideia de autocomiseração. Nós repreendemos a todo principado, a toda potestade, a todo demônio, dizemos na tua cara, ó Satanás, que não haverá nenhuma vantagem para ti na nossa dor e no nosso sofrimento. Deus estará conosco no Getsemane, Deus estará conosco no Calvário, e será Ele que no domingo pela manhã nos ressuscitará de dentre os mortos, para a tua glória e para o teu louvor. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo nos leve a viver com sabedoria, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus te abençoe. Em nome de Jesus.